Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós iremos dar continuidade à nossa série que analisa o livro A Vida Intelectual de Seth Langes. Nessa série nós analisamos parte por parte, ou seja, é uma série em que eu analiso um trecho, faço essa leitura e depois apresento os comentários. Nós já fizemos vários vídeos em que eu apresento o conceito da vida intelectual, as suas características, como saber se você tem a vocação intelectual, entender o que é de fato ser um intelectual, o tempo que você tem que se dedicar para esses estudos, dentre outros aspectos. Você pode conferir essa lista de vídeos que nós já realizamos aqui no canal. Eu utilizo essa versão antiga, né, com a tradução do Antônio Pinto de Carvalho, do livro A Vida Intelectual, mas você pode adquirir outras edições. Eu vou deixar para você o link dessas edições do livro A Vida Intelectual. Temos, por exemplo, aqui essa versão pela editora Quirion, e aí também essa edição aqui da editora CDV. Enfim, passamos então aos comentários. Nós já verificamos então esses vários aspectos introdutórios sobre o que é o intelectual e agora nós estamos na segunda parte do capítulo 1, que trata sobre o intelectual não ser um isolado. Aqui Seth Lange ele vai desmistificar uma ideia que é bastante comum até hoje, né, de dizer que o intelectual é alguém que é isolado, alguém que está distante do meio social, alguém que muitas vezes é antissocial, né, no sentido de que não está ali em meios, né, em grupos, não frequenta festas, não está em meios em que existem outras pessoas além de si próprio, né? Então é muito interessante essa parte, porque ele vai falar que o intelectual ele não é um isolado, ou seja, ele não é alguém que está distante da sociedade. Então passamos então à leitura desse trecho. O trabalhador cristão, em virtude da sua vocação intelectual de consagrado, não deve isolar-se. Então o que ele já começa a dizer, né? O intelectual ele é alguém que é consagrado, alguém que tem uma vocação de direção na sua vida, mas ele não deve ser isolado. Seja qual for a sua situação, julgue-no abandonado ou retirado materialmente, não deve deixar-se tentar pelo individualismo, imagem deformada da personalidade cristã. Então o Sertilejo já critica o individualismo, ou seja, você não pode ser alguém mesquinho, alguém preocupado só consigo mesmo, sem entender o mundo à sua volta, as pessoas à sua volta. O individualismo, então, ele é diferenciado, ele é distante até da personalidade cristã, né? É uma imagem deformada. Há uma diferença entre a solitude, né, do que em relação ao individualismo. Ele coloca então aqui o seguinte: se a solidão vivifica, o isolamento paralisa e esteriliza. A força de ser alma cessa-se de ser homem, diria Victor Hugo. Ou seja, na pretensão, muitas vezes, de ser alguém altamente espiritualizado, altamente intelectualizado e faz questão de se isolar em relação às pessoas, você acaba perdendo um pouco da sua humanidade. Então, para ser um bom intelectual, segundo Serlandes, você tem que saber entender as questões humanas. E para entender essas questões humanas, você tem que estar participando, tem que estar entendendo os outros que estão à sua volta também, né? O isolamento é inumano, porque trabalhar humanamente é trabalhar com o sentimento do homem, das suas necessidades, das suas grandezas, da solidariedade que nos liga numa vida estreitamente comum. Ou seja, o isolamento ele não é algo propriamente humano, né? Desde os primórdios da humanidade, né, das épocas mais antigas, o ser humano ele sempre conviveu em sociedade. Ele era uma necessidade, né, ter mais de uma pessoa para que aquela pessoa sobrevivesse em um mundo selvagem, um mundo que fosse ali cheio de perigos. Então, essa ideia de formar uma sociedade, formar uma família, formar um grupo é algo estritamente humano, né? Propriamente humano. Então, por isso que ele coloca que o isolamento não é algo humano, né? Algumas pessoas sabem, né, que eu moro sozinho e que traria uma ideia de isolamento, mas eu tento sempre participar de meios sociais para que eu possa justamente ter esse objeto que o Sertilanges coloca, que é manter-se humano, manter-se dentro da humanidade, porque o isolamento ele paralisa, no sentido de que vai nos tornar ali voltados para nós mesmos e não compreender as várias outras virtudes que nós podemos verificar em outros seres humanos,
ou mesmo os defeitos, e trazer essa experiência de vida, né? Porque lidar com outros seres humanos é também adquirir experiência de vida ou compartilhar coisas que são positivas e negativas, né? E aí o fato de eu morar sozinho não implica dizer que eu tenha que ser um isolado. Então, por exemplo, eu faço vários meios sociais que estão fora da minha vida cotidiana, por assim dizer. Por exemplo, eu participo do Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros, né, que é um instituto onde reúne ali historiadores, pessoas que são estudiosas da história da cidade, da geografia, e ali lido com intelectuais, com pessoas que estão dentro desse meio de escrever livros, e ali faço então ali as amizades para que eu possa então evoluir propriamente através daquilo que eu puder absorver dessas pessoas. Participo também de outras questões relacionadas, por exemplo, à igreja, que é importante, né, ter ali um contato com Deus e ao mesmo tempo também em contato com essas mesmas pessoas que buscam a Deus, né? Então, quando você encontra pontos em comum com essas pessoas, você vai ter ali uma certa proximidade. Então, enquanto no Instituto Histórico eu tenho contato com pessoas que estão interessadas na história, na geografia da cidade, da região, na igreja eu encontro pessoas que estão interessadas em sua salvação, na busca por Deus, na busca da santidade, etc. Então, são meios sociais que eu tenho ali contato, né, e que eu acabo absorvendo certo conhecimento. Outro meio também que eu participo é o meio universitário, né, através ali de disciplinas que eu realizo, ou mesmo através ali do curso do mestrado, né, que eu estou terminando, concluindo. Então, na universidade nós temos outro objeto que é buscado em comum, que é o conhecimento, a pesquisa científica, a pesquisa que tem aquele objeto de ter ali um trabalho realizado no âmbito acadêmico. Então é bem interessante porque cada um desses âmbitos em que eu atuo, eu tenho ali um objeto a ser perseguido e esse objeto a ser perseguido é em comum com outras pessoas. Existem também outros lugares, como por exemplo algumas amizades, né, que nós podemos ter contato e a própria família em si. Então você mesmo tem que desenvolver esses meios sociais. Não seja alguém que fica sempre estudando 24 horas por dia em um lugar isolado, sem ter contato nem mesmo com o vizinho. Tenha contato, porque esse contato com o ser humano é essencial para a sua vida de estudos, né? Por exemplo, você vai ler uma obra que trata sobre amizade e você não tem nenhum amigo ou não tem nenhuma relação humana, você vai perder um pouco daquela essência daquela obra. Então, quanto mais relacionamentos humanos você tiver em se tratando de questões sociais, de amizades, etc., você vai ter ali maior vivência e colher experiências, né? Porque em uma boa conversa você vai poder também adquirir conhecimento. As experiências que você colhe, que você pode compartilhar com essas pessoas também são benéficas, né? Da mesma forma também realizar e ter boas amizades é importante para que você possa ampliar a sua própria biblioteca, né? Porque muitas vezes em uma conversa com pessoas que têm interesse em comum com você, você vai acabar tendo ali também uma certa troca. E muitas vezes essas trocas são muito frutuosas, né? Obviamente que você tem que procurar boas amizades, né? Pessoas que vão te agregar, pessoas que vão fazer com que você evolua, tanto espiritualmente quanto intelectualmente, etc. Então é interessante que você procure boas pessoas. E para realizar isso, existem justamente esses grupos, né? Tanto no âmbito da igreja, quanto no âmbito social, que você pode atuar e participar e ter esses contatos. Então, o meio social ele é importante justamente para proporcionar isso, né? Porque segundo os Sertilanges, o isolamento ele paralisa e esteriliza, né? Ou seja, você não vai conseguir evoluir se você se mantiver totalmente isolado. No máximo você vai ser um bom erudito, um bom leitor, mas alguém que não tem vivência. E na vida intelectual, ter experiência de vida é algo altamente importante para que você produza então algo que seja muito bom, por assim dizer. A sua obra como intelectual que vai ser produzida, ela é muito baseada nas suas experiências e no conhecimento acumulado. Então, por isso que ele coloca que o isolamento ele não é algo propriamente humano. Essas grandezas, essas sutilezas, essas peculiaridades que nós teremos enquanto humanos, elas são ampliadas, elas são melhoradas dentro desse seio social.
né, dessa vida que nós teremos com os outros também. Então, a solidão, ela vivifica, ou seja, a solidão é algo positivo, porque você vai estar se modificando, se desenvolvendo. Agora, o isolamento é algo que não é benéfico, ou seja, o isolamento é não ter contato nenhum com os outros seres humanos, né? E isso é interessante porque dentro, né, do âmbito católico existem aqueles monges que se isolam, mas eles se isolam dentro do monastério. E aí há aqueles momentos de convívio ali com os outros monges. E há os momentos também de solidão, de estudo, de oração. Então existe todo esse meio para que haja essa vivência humana, né, propriamente dito, né? Ou seja, o ato de ser cristão, o ato de ser católico, é um ato de conviver com outras pessoas, mas ao mesmo tempo entender a nossa própria solidão, entender que nós estamos sozinhos, mas não totalmente sozinhos. Nós temos Deus, nós temos Cristo como nosso guia e como nosso caminho. E por isso nós não estamos totalmente sozinhos, né? Apesar de estarmos sem a convivência com outras pessoas em determinados momentos, Deus sempre está conosco. E com isso é que nós iremos buscar a verdade, sabendo que Deus está conosco, Ele é a verdade e Ele é que tem que ser o nosso objeto de estudo dentro aqui dessa concepção dos sete lances, como ele já mencionou aqui no capítulo anterior, né? A busca pela verdade, a busca por Cristo, né? Então é interessante isso, né? O trabalhador cristão, o trabalhador intelectual, ele tem que ter a sua vida cotidiana, né? Seja no âmbito do trabalho, ter as relações sociais, mas ao mesmo tempo saber que isso é diferente de ser isolado, que ser isolado é uma coisa que é negativa e não é propriamente dentro dessa realidade que o Sertilante quer apresentar. Solidão pode ser algo positivo, desde que seja para o seu desenvolvimento pessoal, mas o isolamento não é algo positivo. E é isso que nós temos aqui de análise em relação a esse trecho do livro A Vida Intelectual. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo.